Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. A gente está hoje aqui no Hangar da Azul, em Campinas, e eu tenho o prazer de estar aqui com a Adriana Lacerda, ela que é gerente geral da área de manutenção de aeronaves da Azul Linhas Aéreas. Adriana, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Já indo direto para a pergunta, que eu queria saber é o seguinte, quais são as grandes características de um líder? Como é que você vê a liderança hoje nas organizações? Tá, o que é a minha opinião em relação à liderança, tá? Como a gente consegue extrair o melhor de cada um do grupo que trabalha com a gente. Então, no passado, a gente tinha muito aquela história de que tipo de líder você é, né? E toda a tua equipe tinha que se adequar a você. Então, se você era o autocrata, o democrático, o laissez-faire, aquela coisa toda, então você impunha a tua forma de gestão. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que identificar quais são as características da nossa equipe e como a gente extrai isso. Então eu tenho que ser um pouquinho de tudo, porque com cada um eu vou agir de uma forma diferente. Então eu tenho aquele funcionário que eu dou pouco input e a informação vem, né? Eu peço poucas coisas e ele gosta de ser criativo, ele gosta de elaborar o seu próprio plano de trabalho. Mas eu tenho aquele também que prefere uma solicitação detalhada. Então, o que eu espero de você? Eu quero assim, eu quero assado, eu quero prazo, eu quero essa forma de entrega. Então, eu tenho que identificar qual é a melhor forma que eu posso pedir para cada um para que a informação venha. Então, para mim, na minha opinião hoje, um líder que consiga identificar isso tem boas características assim de um bom líder, sabe? Então é um líder camaleão, um líder adaptável. Não tá fácil. Não tá fácil. E me diz uma coisa, a gente está falando da liderança de uma maneira geral. E para a aviação, como é que funciona a liderança? Ela é diferente de outras áreas? Não, ela não é diferente, mas a gente tem um desafio um pouco maior, tá? A gente tem uma área muito técnica, eu sou da área de manutenção aqui, então as pessoas, né, os tripulantes, como a gente chama aqui na Azul, a gente não são colaboradores. A gente não usa o termo colaborador, funcionário, a gente tem um termo carinhoso, todos nós somos tripulantes, né? Então o tripulante da Azul, aqui na área de manutenção, ele nasceu de uma área técnica, ele fez curso técnico, ele é especialista, ele se aprofundou. Então, a nossa liderança, a nossa coordenação, a nossa gestão, ela vem de um berço técnico. Essa parte de gestão, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que... E ninguém nasce líder, né? Todo mundo aprende a ser líder. E a gente, como gosta muito dessa parte técnica, a gente deixa um pouco essa área administrativa e gestão um pouco de lado. Então, é um desafio diário, né, constante, a gente treinar e a gente puxar essa veia um pouco mais administrativa, de gestão de cada um que está nessa parte de liderança, tá? E aí quando a gente falou de liderança, né, mas vamos falar também um pouco dos tripulantes, né, dos colaboradores, né? Então você falou um pouco das características do líder, como tem que ser adaptável, uma liderança diferente daquela que a gente tinha no passado, né? E aí a pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: quais são as características, quais são as habilidades também dos tripulantes, né? Que você vê que vem mudando e até mesmo também fazendo um paralelo com a aviação. Quais são as habilidades que estão sendo diferenciadas? Hoje a gente pode falar muito do que é chamado agora de soft skill, né? A gente tem o hard skill, que é a parte técnica, o conhecimento técnico, que é tudo que a gente aprende tanto estudando ou no dia a dia, mas o soft skill hoje ele está sendo muito exigido, né? Não basta você conhecer, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber gerenciar um conflito, você tem que saber tirar do teu time a melhor informação e o melhor resultado possível. E isso tudo você tem que se adaptar, isso tudo é soft skill, é coisa que você aprende com a tua área e você aprende fazendo e com quem está do teu lado. Você tem que ter a empatia de saber também como você chega no outro, como é que você se relaciona e tudo isso está dentro do soft skill. Então, se não está fácil para a liderança, também não está fácil para quem trabalha no dia a dia. Você tem que reunir um pouco de tudo. E aí você falou do soft skill, mas também vocês devem ter alguns hard skills aqui dentro, são as capacidades mais técnicas. Como é que vocês fazem para treinar tanta gente? Como é que vocês fazem para ter um serviço de excelência? A Azul tem um centro universitário que a gente chama de UniAzul
e é um centro grande nosso aqui em Campinas, com simuladores, com muitos instrutores, e a gente faz todo o nosso treinamento técnico e treinamento não técnico dentro dessa nossa universidade. Isso é o diferencial da Azul, tá? A gente preza muito por isso, então tudo é bem controlado, a gente trata com o maior carinho, porque a gente investe muito na qualidade do nosso tripulante. Então, todo o nosso dia a dia, e a aviação ela é muito regulamentada, né? muito controlada. E se a gente não tiver os melhores tripulantes na melhor empresa aérea do mundo, a gente não consegue entregar o que a gente entrega hoje para os nossos clientes. E me fala uma coisa, a gente está vendo aqui atrás, tem um avião e ele tem vários valores, eu acho que da Azul, né? Quão importante é isso para vocês no dia a dia? Essa é a nossa Bíblia, tá? Todas essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui atrás no avião são os valores da Azul. O nosso principal valor hoje, o nosso número 1 é segurança. Temos outros tão importantes, né, quanto integridade, né, inovação, excelência. Isso para a gente é o que mexe com o nosso dia a dia, é o que rege o nosso dia a dia. A gente tudo isso tá muito presente na nossa rotina, então tudo que a gente faz é com segurança, é com qualidade, é com integridade, e o perfil do nosso tripulante ele tem que estar muito adequado a todos esses valores que a gente carrega aí, tá? E aí a gente falou da liderança, falou dos colaboradores, falamos agora dos valores, né? E eu queria que você falasse um pouco de você também, né? Quais foram as características que você acha que como líder te trouxeram até aqui? Eu tenho uma característica muito forte, tá, Marcelo? Minha formação ela é toda pautada em aumento de eficiência. Desde sempre, desde as minhas formações, eu sempre estudei muito isso. Eu faço pouco o tentativa e erro. Eu sou muito pautada em teoria, em estudo, em testes, coisas que aconteceram em outras empresas, em outras áreas. Eu faço muito benchmark, já fui nos nossos concorrentes. A gente, dentro da aviação, é muito comum, tá? A gente ir nas outras aéreas e trocar essa experiência. Então, isso é muito importante para o dia a dia. A minha formação ela é baseada em aumento de eficiência, em redução de custo, em melhoria contínua, e eu aplico isso no meu dia a dia. Eu, como líder, eu não imponho esse tipo de coisa, eu dou muito treinamento. Agora, essa semana, eu fiz um treinamento com 11 coordenadores de uma área técnica minha, onde eu falei levantamos problemas, fizemos matriz de risco, fizemos matriz de probabilidade de impacto, a gente fez votação para ver prioridade. Então eu faço isso na minha rotina, no meu dia a dia, engajando todo mundo e nivelando o conhecimento. Então, desde do que a gente falou da parte de treinamento, isso é muito forte. Então a gente nivela conhecimento o tempo todo, a gente troca ideia, troca conhecimento. É assim que a gente consegue melhorar um pouquinho todo dia. Não dá pra gente também querer saber de tudo, querer melhorar tudo toda hora. A gente faz o que é a melhoria contínua, né? Um pouquinho todo dia. Depois que aquilo melhora, a gente deixa aquilo enraizar, amadurece, vira cultura, a gente já parte para uma nova melhoria. Então é assim que a gente trabalha no nosso dia a dia. E me fala um pouquinho assim, você imagina que hoje, né, você que tem uma carreira de sucesso, as pessoas hoje estão começando, tem muita gente que assiste a gente que está procurando, iniciando uma carreira, iniciando uma trajetória, né? Quais são as dicas que você daria? Umas 4 dicas, 5 dicas, por exemplo, para pessoas que estão começando hoje e que precisam ter uma carreira de sucesso, querem ter uma carreira de sucesso? O primeiro passo, na verdade, Marcelo, é eles identificarem o que eles gostam, né? Tem muita gente que fala assim, você tem que gostar do que você faz. Eu concordo em partes, eu acho que a gente também tem que fazer o que a gente gosta. Não adianta a gente querer ir para um mercado que a gente acha que é promissor, que o salário é bom, que quem está ali está fazendo sucesso, que pode ser que a gente não tenha aptidão para aquilo, a gente não saiba lidar com aquilo. Então, vai ser forçado, não vai ser natural. Qual é a minha dica, né? Identifica o que te traz felicidade no teu dia a dia. Eu gosto de números, eu gosto de cálculos, eu gosto de rodar processo. Então, eu trabalho com isso, eu sei que isso é bom e eu me aprofundei nisso, eu estudei. Eu fiz alguns cursos, né? Eu tenho a faculdade, pós-graduação, eu fiz algumas pós-graduações em função disso, dessas melhorias. Buscou conhecimento. Para aumentar conhecimento. Então, ninguém nasce sabendo e não é vergonha a gente aprender, a gente estudar. Muito pelo contrário.
né, dá um peso legal para o nosso currículo. E quando você for falar de alguma coisa, quando você for fazer algum estudo, é legal porque você cita alguma coisa, você, olha, mas tem o Michael Porter quando fala das 5 forças, a gente faz assim, assado. O Edward Demis quando fala do processo dele de melhorar, de gerenciar teorias de qualidade. Então é bom você ter referência, mostra que você tem embasamento naquilo. Isso é forte para uma discussão, isso é forte para você, às vezes, mostrar um ponto de vista, você sai do achismo, né? Então, dicas para quem está começando agora: estuda sempre, continua sempre estudando, estudar nunca é demais, tá? É uma bagagem que ninguém tira da gente. É importante você conversar com pessoas, você ter foco. Uma outra dica, você ter mentores. Tá, eu sempre nas empresas que eu trabalhei, nos locais que eu passei, eu sempre tive grandes figuras para eu me inspirar. Para quem não sabe, o Marcelo foi um líder meu, início, meio de carreira, a gente trabalhou juntos e eu me inspirava muito em você. Uma característica bacana que eu lembro da época que a gente trabalhava junto é que você identificava como a gente estava no dia. Apesar da gente sentar junto, às vezes era uma baia, né, uma paredinha, tinha horas que a gente estava num momento tenso, num momento de discussão, que a gente conversava pelo computador mesmo assim, né? Porque às vezes era para passar uma mensagem rápida e você tinha muito esse feeling de como a gente estava no dia a dia. Isso eu trago para mim também. É muito importante a gente perceber como o nosso time está. Às vezes a gente está com problema, a gente não fala só do profissional, né? A gente fala do dia a dia, a gente entende como é que cada um está. Faz parte dessas dicas também, né? A gente perceber as pessoas, a gente faz muito isso aqui na Azul, a gente percebe como é que o outro tá e a gente no passado dizia muito, né? Eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Na Azul a gente faz um pouquinho diferente, é eu tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Foco no outro. É o foco no outro, é eu perceber como que eu posso chegar nessa pessoa. Então essas são dicas aí de como a gente entrar no mercado de trabalho, como a gente conseguir sobreviver nesse mundo aí que cada dia vai ficando mais competitivo, né? E você está falando de algumas coisas interessantes, né? Porque você falou dos soft skills, né? E se a gente olhasse para o passado, né, uma pessoa ia falar, não, você tem que entender muito da parte técnica, né? Aquele negócio de sair da faculdade no outro dia, você estava pronto, né? O teu mercado de trabalho dali para frente seria aprender tecnicamente, não é mais isso, né? Você está falando, você vai ter que continuar, você tem que saber o que você faz, mas você tem que ter também habilidades, são habilidades que vão te ajudar na parte de liderança, de empatia, de conhecer os outros, né? E não precisa nem acreditar em mim para poder ver. Veja hoje quem são os CEOs de grandes empresas. No passado era muita gente técnica, né? Quem veio da área operacional e que tinha um técnico muito estabelecido ali. Hoje em dia, você vê que grandes CEOs, eles vêm do comercial, do marketing, são pessoas que tratam de gente, né? Que conhecem muito gente, de recursos humanos e também da área técnica, porque o próprio gestor da área técnica teve que desenvolver esse soft skill. Hoje, você discutir só técnico, você não consegue evoluir muito. Então a gente fala muito de máquina e de pessoa. Quando eu assumi a manutenção, foi muito legal que muita gente me perguntou assim, mas o que mais quebra no avião? O que mais quebra na tua área? E eu respondi, são as pessoas. O que mais quebra é gente, não é um avião. E o avião é mais fácil de consertar. Difícil é consertar a pessoa. Então todo dia a gente tenta se desenvolver um pouco mais nisso. E botar bastante o olhar nas pessoas, né? Exatamente. Adriana, para a gente se direcionar aqui para o final, me diz uma frase que te inspira. Eu gosto muito de uma frase do Aristóteles, que ele fala que a gente é o que a gente faz repetidamente. Então, que a excelência ela não é um ato, ela é um hábito. Então, a gente tem que ser excelente em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Do cafezinho que a gente serve, do trabalho que a gente executa, mesmo quando ninguém está olhando. E isso vira um hábito. E é o meu lema porque eu prezo muito por essa eficiência operacional, essa eficiência aí do dia a dia. Gosto muito dessa frase. E aí você acaba também mostrando um pouco, né? Fazendo aquela famosa liderar pelo exemplo, né? A gente lidera muito pelo exemplo. Tem estudo que diz que as pessoas absorvem muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala, né? O que a gente fala é muito menos. O que a gente faz, o que a gente é o que a gente inspira, é o que a gente lidera no dia a dia.
Tá ótimo, obrigado. Acho que você deu uma aula aqui pra gente, né, sobre liderança, uma área técnica, um ambiente complexo, onde a gente poderia estar falando aqui da parte técnica e, na verdade, a gente está falando de gente, de pessoas, de liderança, desenvolver hard skills com uma boa base de conhecimento. Te agradeço demais. Eu que agradeço, foi um prazer. Pessoal, queria agradecer a vocês por estarem conosco até aqui. Nossas informações da Adriana, informações da Azul vão estar todas nas descrições dos vídeos. Agradeço a todos vocês e até a próxima. Até.